Eu quero começar falando sobre rótulos que as mulheres recebem em diferentes contextos, né? Então, ou somos deveríamos ser, né, as belas recatadas e do lar, ou quando a gente questiona este modelo, a gente também recebe outros rótulos, né? Aí a gente vai ser a cri-cri, a chata, enfim. Então eu queria que você falasse um pouco da importância do feminismo para as mulheres e a importância das mulheres conseguirem superar esses rótulos, né? Assim, não é nem lá nem cá, né? Mas é como se o feminismo fosse um caminho do meio, né? Uma possibilidade assim para as mulheres. Então eu queria que você falasse um pouco nesse sentido, assim, a importância do feminismo para as mulheres superarem esses dois rótulos mesmo, né? Estereótipos que são colocados para as mulheres. Ou você é uma coisa ou você é outra, né? Eu acho que tem dois rótulos assim que eles são ancestrais pra gente. É a puta ou a santa. Isso. Né? Então, e isso assim, tem uma estrutura religiosa por trás, né? Uma estrutura de matrizes, não é só uma, não, muitas. E mitológica, não é nem religiosa, é uma estrutura mitológica por trás. Porque a gente aprende muito rapidamente que ou a gente é santa ou a gente é puta. E é assim que a sociedade vai ver a gente, né? E a beleza do feminismo é que o feminismo mostra que não existem as caixinhas dentro das quais a gente vai entrar. A gente está criando um lugar novo, que não existe. O feminismo cria sujeitos e cria lugares. Isso eu acho muito bonito. Porque a gente entende, com um pouco de teoria feminista, que a gente é puta e a gente é santa. A gente pode ser santa de manhã e puta à noite, puta de manhã, santa à noite. E entre uma coisa e outra, a gente é o que a gente quiser ser, né? A gente pode ser encrenqueiras, porque para lutar contra as injustiças do mundo, a gente precisa ser encrenqueiras, né? A gente pode ser assertivas, embora o mundo nos leia como revoltadas. Então, a gente vai encontrando trilhas que levam a lugares onde a gente quer chegar. Que às vezes a gente nem sabe que lugar é esse. A gente sabe apenas que do jeito que está, não está bom. Porque do jeito que está, não está bom. Né? Existe muita injustiça, existe muita violência. A gente está morrendo, a gente está falando a partir do fronte. O lugar mais violento do mundo para a gente é a nossa casa. Para uma mulher, o lugar mais perigoso para ela estar é em casa. Quando ela chega em casa e fecha a porta, ela está dentro do lugar mais perigoso do mundo. E o que ensinam para a gente é: você vai ter uma família porque alguém vai te proteger. Você precisa de proteção. Proteção do quê? Daquela pessoa que ia nos proteger. Então é uma loucura, mas o feminismo mostra que as loucas não somos nós. A loucura é desse sistema. Né? Então a gente vai criando caixinhas, vai criando lugares, vai criando comportamentos que são estranhos, exagerados mesmo, mas é para suar. Porque a estabilidade não interessa a gente quer desestabilizar. Indo nessa linha, a gente também entende que, e você fala muito sobre isso, né? Do quanto o feminismo também é um caminho de libertação para os homens. Porque fica parecendo que a luta feminista é só das mulheres, então as mulheres se organizam e fazem essa luta, enquanto isso os homens ficam lá fazendo o que o movimento costuma chamar de lutas gerais. Então eu queria que você falasse um pouco também do quanto dessa leitura, né, de que essa reflexão que ela é tão importante, assim, do quanto que o feminismo ele também é importante para os homens, né? Então o quanto é importante que eles também se engajem nessa luta, porque essa luta também diz respeito à vida deles. Exatamente. O feminismo ele é fundamental para a sobrevivência dos homens de uma maneira menos violenta do que hoje. Assim, o machismo mata homens todos os dias. Quando você cresce numa sociedade que te diz que você não pode chorar, que você tem que ser viril, que você não pode se mostrar vulnerável, que você tem que prover, que você não pode dizer eu não estou dando conta, não estou aguentando, você tira dos homens esse espaço de vulnerabilidade. E a gente só se conecta uns aos outros na vulnerabilidade. Então é tirada dos meninos desde muito cedo a capacidade de se conectar verdadeiramente a alguém. Se você tira isso, você tira tudo. E aí você tem os subprodutos disso, assim, homens se matam mais, homens morrem mais em guerras, homens morrem mais de doenças. O machismo mata todos os dias os homens. Então às vezes alguns amigos meus me dizem: você não vai, você que precisa de ajuda, eu entendi que vocês precisam de ajuda. E eu respondo: não precisamos de ajuda.
vocês sabem o que não precisamos de ajuda, né? Eu falo, a gente não precisa de ajuda. Se é para entrar só para ajudar a gente, não venha. Porque a gente está fazendo, há muito tempo a gente está fazendo sozinhas. E a gente vai chegar. Vocês precisam entrar nisso por causa de vocês. Do mesmo jeito, assim, e eu entendo que eu sou um corpo branco dentro de uma sociedade racista. Então, eu sei que todos os dias, quando eu acordo, por mais que eu seja antirracista, eu estou em vantagem. Dentro dessa sociedade, eu estou em vantagem. Então, eu não posso me colocar dentro da luta antirracista como protagonista. Eu tenho que me colocar entendendo que eu não estou ajudando ninguém. Eu estou lutando pela minha humanização. Por eu ser o máximo que eu posso ser, por eu estabelecer todos os vínculos que eu posso estabelecer na vida. Então é esse o entendimento, entendeu? O feminismo não é... A gente não precisa de ajuda dos homens, gente. Eles precisam entrar nessa por eles. Eles precisam entender um tipo de solidão que eles sentem que nós mulheres não sabemos o que é. E nunca saberemos. Que tiram quase tudo da gente, mas não tiram a capacidade da gente se conectar umas às outras. Tem uma questão que a gente discute muito, que é assim, o sindicato, enfim, o movimento sindical como um todo, né? Marxista, né? E aí, quando a gente vai ler Marx nos diz que quem vai fazer a revolução é o proletariado, né? Só que a gente vive uma sociedade já há muitos anos que esse proletariado, ele é formado majoritariamente por mulheres. E aí a gente tem os companheiros homens, né? Ainda liderando as organizações, os movimentos, os sindicatos, né? Sem ainda ter essa compreensão. Então, no movimento feminista, a gente traz muito esse debate de que, assim, mas Marx, né, disse isso, né? Então, eu queria que você falasse, aproveitando esse ensejo, assim, digamos, um pouco dessa contradição, assim, né, interna das lutas, assim, eu queria que você falasse um pouco, por exemplo, da luta bastante atual que a gente tem hoje, que é o fim da jornada 6x1, né? Que ela... todos os movimentos estão encampando essa luta, né? Uma luta geral, mas o quanto que a jornada 6x1, né? O fim dessa escala, o quanto ela é importante para homens e mulheres, mas sobretudo para as mulheres, assim, o impacto dessa jornada na vida das mulheres trabalhadoras. Eu teria algumas coisas a dizer sobre isso. Assim, a primeira, né? A gente fala de Marx e do reconhecimento da classe trabalhadora como classe trabalhadora, né? Quem inspirou Marx a pensar assim foi uma mulher chamada Flora Tristan. Foi ela a primeira feminista que disse, gente, assim, a gente é muito diferente entre si, mas tem uma coisa que nos une, nós somos a classe trabalhadora, nós somos o proletariado. E ela falou uma frase muito parecida com Trabalhadores do Mundo, univos. E ele fala isso. E cita muita gente nos livros dele, menos ela. Ele não cita a Flora Tristan. Então, assim, não é para desmerecer o trabalho dele, obviamente, porque ele é fundador, tem o mundo antes e depois dele, né? E o pensamento dele vai muito além disso, mas é essa invisibilização, né? Porque quando a gente se vê classe trabalhadora, a classe trabalhadora, por mais que a gente se entenda como classe, a gente precisa olhar para as peculiaridades dentro dela. Então, na economia moderna, temos a mulher como base dessa classe trabalhadora, não é uma estrutura monolítica na porta de uma fábrica, como foi na década de 80, que é uma imagem muito clara para a gente, que é o começo do Partido dos Trabalhadores, um começo muito legítimo, né? Um começo muito bonito, mas não é mais assim. Então, nós somos a base dessa classe trabalhadora, e quando a gente fala de escala 6x1, quem é que está descansando nesse 1? Quem consegue hoje descansar no 1? Porque para qualquer mulher que trabalha fora de casa, a escala é 7x0. Então, se a gente não falar do trabalho invisibilizado dentro dos lares, se a gente não entender o que é que está acontecendo dentro de casa, quem está trabalhando dentro dos lares, quem está lavando a louça, quem está vendo se a criança está vacinada, quem está vendo se tem comida na geladeira, quem está vendo se acabou a água sanitária, quem está gerenciando emocionalmente esse lar, quem está fazendo a cama, vendo se a roupa está lavada. Então, se a gente não fizer isso, a gente não falar de escala 6x1 não vai resolver a questão da vida das mulheres.
é a hora, é o momento da gente olhar para o trabalho dentro do lar. Então, eu acho que a gente está deixando de ter, a gente está falhando em trazer à tona esse debate, sabe? Sim, pelo fim da escala 6x1, mas também pelo reconhecimento de que nenhuma mulher da classe trabalhadora tem essa escala na vida. Para a gente finalizar, eu vi uma entrevista em que vocês dialogavam sobre o sentido da vida naquele contexto, né, de 2025, que a gente estava usando muito aquele termo, a vida presta. Então, eu quero trazer isso para a nossa realidade aqui, né, enquanto sindicalistas, para te fazer essa pergunta mais filosófica mesmo, né, assim, vale a pena lutar, né, nesse contexto que a gente vive, sobretudo para as mulheres, né, que é de uma sociedade cada vez pior para as mulheres, cada vez mais violenta para as mulheres, um contexto em que a gente jamais imaginaria que em pleno 2026 a gente estaria aí vivendo, né, grupos Red Pill, Incel, enfim. Nesse contexto de sociedade em que torna as coisas muito difíceis, a luta vale a pena? Eu diria que a luta é o que vale a pena. Canção para Ninar Gente Grande, o Sob-enredo da Mangueira 2019, é na luta que a gente se encontra. É na luta que a gente se encontra umas com as outras, umas com os outros, e a gente se encontra, a gente entende quem a gente é, a gente entende o que a gente veio fazer aqui, a gente entende o que é vínculo de verdade, a gente se enxerga enquanto classe, a gente se enxerga enquanto espécie. Então, não há outra coisa além da luta, porque assim, Karina, já seria imensamente difícil a gente existir nesse mundo com a consciência de que a gente vai acabar. A gente é uma espécie que tem a consciência que a gente vai acabar. E isso é muito difícil. E a gente tem a consciência que a gente vai perder aqueles que a gente ama. E isso também é muito difícil. Então a gente deveria estar aqui só ajudando uns aos outros a passar por esse absurdamento, que é ter a consciência de que vai acabar. Mas não, a gente tem estruturas de opressão contra as quais a gente precisa lutar. Então, a luta é o que vai levar a gente a esse lugar de um dia a gente vai entender que a gente só precisa se ajudar a passar por isso. Porque viver já é suficientemente difícil sem as estruturas de opressão. Mas elas são os obstáculos para a gente chegar nesse lugar, em se ajudar uns aos outros, sabe?